Não era simples, né, enfrentar um time com tanta qualidade ofensiva. Encontramos equilíbrio e fizemos uma partida sólida, né. Do outro lado, o Monterrey, treinado pelo espanhol Domenech Torrent, né, estacionou nos 10 pontos, ocupando a nona posição. O técnico reconheceu o desempenho abaixo do esperado, né. Temos elenco para produzir mais. Foi um teste duro encontrar um adversário em grande fase, né? Disputa acirrada na parte de cima, né, da tabela, né, pessoal? A venda da SAF do Vasco da Gama para o empresário Marco Farias Lamarque está praticamente acertada, pessoal, e deve ser concluída entre março e abril. A informação foi divulgada pelo jornalista Gilmar Ferreira, que afirmou que o acordo caminha para desfecho positivo, né? Segundo o relato, as partes, né, já avançaram significativamente nas tratativas, restando ajustes finais para a oficialização do negócio, né? Pumas vence Monterrey e mantém visibilidade no Clausura. Dentro de campo, a sétima rodada teve apenas um jogo no domingo no Estádio Olímpico Universitário da Cidade do México. O Pumas UNAM venceu o Monterrey por 2-0 e confirmou sua força no Clausura 2026. O zagueiro colombiano Álvaro Angulo marcou os dois gols da partida e decidiu o confronto seguro na defesa e eficiente no ataque. O time comandado por Efraim Juarez, né, chegou aos 15 pontos, assumiu a terceira colocação e segue invicto na competição. Juarez foi direto após o jogo. Copa do Mundo 2016 no horizonte, né? O cenário preocupa. O México será uma das sedes da Copa do Mundo de 2026, ao lado de Estados Unidos e Canadá, em um momento que deveria ser de organização final, ajustes logísticos e promoção internacional. O país enfrenta uma crise de segurança que atinge diretamente o calendário esportivo. Para a Liga MX, o desafio agora é duplo: manter a competitividade do Clausura e garantir estabilidade institucional às vésperas do maior evento do futebol mundial. No futebol, tradição pesa na organização também, e quando o assunto é Copa do Mundo, não há espaço para improviso. Pois é. Orlando City, né, busca a contratação de Griezmann, né, para preencher a vaga de DP disponível no elenco, né? O Orlando City, né, o Orlando City da MLS está em negociações com o Atlético de Madrid para contratar o atacante francês Antoine Griezmann, de 34 anos. A informação das conversas foi anunciada em primeira mão pelo jornalista Tom Bogert, do jornal The Athletic, e confirmada pelo território MLS. A reportagem apurou que o negócio ainda não está fechado, mas com avanços significativos nas últimas horas. Vale dizer que o general manager do Orlando City, o brasileiro Ricardo Moreira, esteve pessoalmente em Madrid para negociar com o clube espanhol e o staff do jogador. Griezmann está no Atlético desde 2021, quando voltou aos colchoneiros após não ter sucesso com a camisa do Barcelona. Sua primeira passagem pelo clube da capital espanhola começou em 2014. Ao todo são 480 jogos, 208 gols e 89 assistências pela equipe, né? O atacante é o maior artilheiro da história do Atlético de Madrid já na temporada 2025 e 26. Griezmann tem 12 gols e 2 assistências em 35 partidas. Eita, hein, pessoal? Griezmann, o desejo de jogar na MLS, né? Ao longo dos anos, Griezmann também já manifestou publicamente o desejo de em algum momento da carreira atuar na Major League Soccer. Em entrevista mencionou o interesse pelo o estilo de vida dos Estados Unidos e pela possibilidade de jogar em mercado como Los Angeles ou Miami. O francês demonstrou administração pelo crescimento da liga e nunca escondeu que a MLS é uma opção real para o futuro, especialmente em uma fase final de carreira. Essas declarações alimentam especulações recorrentes, embora ele sempre tenha deixado claro que qualquer mudança dependeria do momento esportivo e de sua situação contratual na Europa.
A idolatria de Griezmann no Atlético de Madrid, né? A trajetória de Antoine Griezmann no Atlético de Madrid é marcada por identificação, protagonismo e recomeço. Contratado em 2014 junto à Real Sociedade, o atacante francês chegou ao clube ainda em ascensão e rapidamente se encaixou no modelo competitivo e intenso de Diego Simeone. Logo em sua primeira temporada mostrou faro, né, de gol e capacidade de decidir é, partidas grandes com mobilidade, inteligência tática e eficiência nas finalizações. Griezmann tornou-se o principal nome ofensivo do Atlético, né? Nos anos seguintes. Foi decisivo em campanhas de destaque com a final da Liga dos Campeões de 2015 e 2016, além de ter papel fundamental na conquista da Liga Europa, né? Em 2017 e 2018, a competição na qual brilhou na decisão durante esse primeiro ciclo consolidou-se com um dos melhores jogadores do mundo, frequentemente figurando entre os finalistas de prêmios individuais e assumindo a status de ídolo no Wanda Metropolitano. Né? Em 2019, eita, fiquei bem comprido aqui. Vai ficar comprido. Em 2019, aos 5 temporadas de sucesso, né, Griezmann decidiu aceitar o desafio de jogar no Barcelona. Disputa acirrada na parte de cima da tabela. O Clausura 2026 também é alto nível, né, técnico e equilíbrio. Na tabela, apenas duas equipes seguem invicta. Pumas com 15 pontos, Toluca, comandado por Antônio Mohamed, no sábado o líder. No sábado, o então líder Guadalajara, com 18 pontos, perdeu a invencibilidade ao cair por 2-1 diante do Cruz Azul no estádio Cuauhtémoc. Né? O resultado encurtou a diferença entre líder e vice-líder para apenas 2 pontos e apimentou a briga pelo topo. Eita, hein, pessoal. Liga Feminina e Segunda Divisão também pararam, né? A crise ultrapassou a Primeira Divisão. A Liga México Feminil suspendeu o clássico entre Guadalajara e América, que seria disputado no estádio Akron, em Zapopan, né? Já a Liga Espacial, segunda divisão do México mexicano, né, adiou o duelo entre Tapatio e Texacalar, né, previsto para o estádio Gregório Tepa Gomes, também em Jalisco. Né. O futebol mexicano, que vive momento estratégico, né, rumo à Copa de 2026, agora precisa lidar, né, com um problema que vai além do esporte, segurança pública virou pauta urgente nas sedes previstas para eventos internacionais. Eita, hein, pessoal? O México entrou em alerta, hein, pessoal, máximo, às vésperas da Copa do Mundo FIFA, né, de 2026. Há 4 meses do torneio, a Liga México surpreendeu a partida entre Querétaro, né, e Juárez, né, válida pela 7ª rodada do campeonato do Clausura 2016, após uma onda de violência desencadeada pela morte do narcotraficante Nemésio Ozeguera, né, e El Meteor. Né. O confronto seria disputado no estádio La Corregedora, né, em Querétaro, palco que também receberá o amistoso da seleção mexicana contra a Islândia nesta semana, parte da preparação para o Mundial. A decisão da Liga veio após bloqueios, incêndios de veículos e confrontos armados em diferentes estados do país. Minha nossa, hein, pessoal? Em comunicado, né, oficial, a Liga México confirmou o adiamento da partida e informou que uma nova data será anunciada. Né. Em breve, a prioridade, segundo a entidade, é garantir a segurança de atletas, torcedores e profissionais envolvidos. Né. A escalada começou após o exército, né, mexicano confirmar no domingo a morte de Nemésio Ozeguera, né, de 59 anos, líder de cartel, né, Jalisco Nueva Generación, CJNG, considerado um dos criminosos mais procurados do México e dos Estados Unidos, né, que ofereciam recompensa de 15 milhões de dólares por sua captura. Oseguera era
peça central do crime organizado do país. A operação militar ocorreu no estado de Jalisco. A resposta foi imediata. Integrantes do CJNG organizaram bloqueios em carros e caminhões incendiados, né, além de ataques a estabelecimentos comerciais e agências bancárias. Né. Relatos de violência também surgiram em Michoacán, Guanajuato, Colina e Itamaulipas, né, entre outros estados. Né. O estádio La Corregidora, né, fica relativamente, né, próximo de áreas afetadas, o que aumentou a preocupação das autoridades esportivas em ano pré-Copa do Mundo. Qualquer sinal de instabilidade pesa, né, dentro e fora das quatro linhas, pessoal. Quem é Marco Lamáquia, filho de José Roberto Lamáquia, fundador do Banco Crefisa? Marco é enteado de Leila, né, presidente do Palmeiras. Ele nasceu do antigo casamento entre José Roberto Lamáquia e Júnia Faria, filha do banqueiro Aloísio de Andrade Faria, que integrou a lista de bilionários da Forbes e faleceu em 2020. Né? Marcos Lamarck tem 47 anos e é formado em administração de negócios com especialização em contabilidade e direito empresarial pela Universidade de Miami, nos Estados Unidos. Também possui especialização em direitos empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Entre 2004 e 2009 atuou como diretor da Crefisa. Em 2008, participou da fundação de Blue Star, né, empresa de consultoria financeira e de investimento sediado em São Paulo, onde atualmente exerce o cargo de CEO. A mãe, Júnia, é uma das sócias do negócio nas redes sociais. Mantém o perfil discreto e raramente faz aparições públicas. Como está dividida a SAF do Vasco, né, atualmente? A estrutura societária da SAF do Vasco está hoje fragmentada, né, em três partes. O clube associativo mantém 30% das ações, outros 31% pertencem a 77 partners, né, empresa que adquiriu participação no clube em 2022. Né. Os 39% restantes estão sob disputa em corte arbitral para que o Vasco possa, né, negociar essa fatia. Será necessário um acordo entre as partes, né, envolvidas ou uma decisão judicial favorável ao clube. Esse cenário jurídico é determinante, né, para qualquer avanço definitivo da SAF, é, e explica porque o processo depende não apenas de acertos comerciais, mas também de definições legais. Né? Eita, hein, pessoal, muita grana, né, pessoal? Torcida demonstra preocupação com o futuro esportivo, né? Enquanto a possível venda avança, parte da torcida manifesta apreensão com o desempenho da equipe e o risco de rebaixamento no fim da temporada. Né? O debate sobre a SAF ocorre em meio a um momento esportivo delicado que aumenta a pressão por definições rápidas e transparentes. Caso confirmada, a venda apresentará mais um capítulo importante na reestruturação financeira do Vasco, que busca estabilidade econômica e competitividade dentro e fora de campo. Negociação da SAF, né, do Vasco pode ser concluída nos próximos meses. Né? De acordo com Gilmar Ferreira, o Vasco trabalha nesse momento para demonstrar ao investidor critérios técnicos de gestão esportiva e financeira, além de respeito ao processo de recuperação judicial em curso. Né? A diretoria entende que é fundamental transmitir segurança administração ao novo segurança administrativa ao seu parceiro, reforçando que o clube adota práticas, né, de governança e planejamento estruturado. A expectativa é que a formalização da venda ocorra entre março e abril. O jornalista destacou ainda que a informação já circula aos partidores e que o anúncio oficial deveria partir da própria presidência, né, para tranquilizar os torcedores. Né.
Fortaleza e Maguari nesta terça-feira, 24, pela segunda fase da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30, horário de Brasília, né, no Castelão. E jogo único, né? E quem vencer avança para a terceira fase da competição nacional. O duelo é um confronto inédito entre as equipes, né? O Fortaleza entra, né, diretamente nesta fase da Copa, estava esperando a definição do seu adversário, né? O Maguari entrou na primeira fase e eliminou o Laguna, avançou de fase e agora pega o Leão do PC. Antes desse encontro, né, pela Copa do Brasil, o Fortaleza vem de classificação no Campeonato Cearense, né? No último fim de semana. O despacho é ferroviário e é finalista do estadual, onde vai enfrentar o maior rival na final do Ceará. Meu Deus, que negocinho que embaraçoso isso. Onde vai enfrentar o maior rival na final, o Ceará, pelo amor de Deus. No estadual de Pernambuco, o Maguari ficou pela segunda fase, né? Perdeu para o Retrô, que avançou para a semifinal. Prováveis escalações, né? O Fortaleza entrará em campo com Breno, Mailton, Brites, Cardona, Fuentes, Sacha, Pierre, Pochettino, Vitinho, GB e Luiz Fernando, né? Depois do rebaixamento no Paulistão, a Ponte Preta buscou no futebol carioca o seu novo comandante para a sequência da temporada, né? Nesta segunda-feira, a Macaca anunciou a contratação do técnico Rodrigo Santana. O treinador de 43 anos começou a temporada no Volta Redonda e levou o clube carioca até as quartas de finais do estadual, sendo eliminado para o Vasco nos pênaltis pelo Voltaço. Foram 8 jogos com 3 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Na temporada passada, Rodrigo acumulou trabalho no comando do Remo e do ABC. O treinador ainda soma experiência para o Atlético Mineiro, Avaí, Coritiba, Confiança, Atlético, além de trabalhos na Indonésia e na Bolívia, né? O novo comandante chega para assumir o posto de Marcelo Fernandes, demitido após o rebaixamento no Paulistão. Em 2026, a Macaca tem pelo caminho a disputa da Série B após conquistar o acesso na temporada passada. Eita, pessoal. O Atlético Mineiro está sob novo comando, né? Nesta terça-feira, 24, o Galo concretizou a chegada do treinador Eduardo Domingues, né? Ex-estudiante que assinou até o fim de 2027. Oi, arroba, abre aspas, né? Oi, massa do Galo, aqui é Eduardo Domingues, estou muito contente e motivado de fazer parte de um time muito importante. Obrigado pela confiança, declarou o novo técnico do Galo. E pessoal, Domingues estava no tradicional Estudiantes desde a temporada 2022. Nesse período foi campeão argentino, faturou a Copa Argentina e também o Troféu dos Campeões. Com 47 anos, o técnico ainda passou por Huracan, Colón e Nacional do Uruguai. E ele chega para substituir o compatriota Jorge Sampaoli. Eita, hein, pessoal, novo treinador do Atlético Mineiro, pessoal. E aí, é uma boa, pessoal? Eu acredito que seja uma boa, pessoal. Vai dar tudo certo. E aí, o que vocês acham? A história de Marcelo Gallardo com o River Plate chegou ao fim. O treinador argentino comunicou a saída do clube após segunda passagem decepcionante, né? Após uma nova derrota no campeonato argentino, 1-0 contra o Vélez no último domingo 22, o comandante não resistiu. Os rumores percorreram a segunda-feira até o anúncio final. A despedida de Gallardo, inclusive, tem data marcada. O técnico se despedirá da torcida no próximo jogo do River, né, frente ao Banfield na próxima quinta-feira, 26, no mais monumental. Marcelo Gallardo, né, comandou o River Plate em duas passagens, uma de 2014 até 2022, há bastante tempo, hein, pessoal, e outra de 2024 até os dias atuais. Nesse intervalo, ele comandou o Al Ittihad em uma temporada e de 23 e 24. Né? Foram 497 jogos no comando do River, com 258 vitórias, 193 empates e 100 derrotas, além de 14 títulos, né? Incluindo duas Libertadores 2015 e 18, um Campeonato Argentino 2021 e uma Copa Sul-Americana 2014, as conquistas todas em suas primeiras e marcantes passagens. Pelo amor de Deus, pessoal. Olha, ganhou duas Libertadores enquanto
em bastante tempo, né? De 2014 a 2022, né? 2014 a 2022. Ganhou duas Libertadores, tudo bem, né? Agora, pessoal, ele, ó, quantos títulos de vitória? 139, né? 14 títulos, incluindo duas Libertadores, né? 2015 e 2018, e apenas um campeonato argentino em 2021, durante esses 14 e 18. Aí uma Copa Sul-Americana em 2014. Quer dizer, nem uma Copa Argentina lá eles ganharam, pelo amor de Deus. Tava, né, pessoal? Mas aí, o que vocês acharam? E o que você acha, né, da fase do River Plate e também dessa saída de Marcelo Gallardo? Griezmann no Barcelona, né? Em 2019, após cinco temporadas de sucesso, Griezmann decidiu aceitar o desafio de jogar no Barcelona. A transferência, cercada de expectativa e polêmica, representou, né, uma mudança significativa em sua carreira no clube catalão, porém, ele nunca conseguiu reproduzir o mesmo nível de protagonismo, enfrentou dificuldade de adaptação tática, atuou muitas vezes fora de sua posição preferida e conviveu com pressão constante da torcida e da imprensa, né? Embora tenha conquistado a Copa do Rei. Seu desempenho foi considerado abaixo do esperado para o investimento feito. A passagem foi marcada por irregularidade e pela sensação de que o encaixe nunca foi totalmente natural, né? Em 2021, Griezmann retornou, né, ao Atlético de Madrid por empréstimo em uma negociação que depois se transformou em transferência definitiva. O retorno símbolo, uma reconexão com o ambiente onde sempre rendeu melhor, mesmo começando novamente sob questionamentos, recuperou gradualmente a confiança e voltou a ser peça o central do time. Com mais maturidade e visão de jogo apurado, passou a atuar também como organizador ofensivo, participando da construção da jogada, além de marcar gols, né? O reencontro com Simeone e com a torcida recolocou Griezmann no patamar de referência técnica da equipe, reforçando sua ligação histórica com os colchoneiros, consolidando com como um dos maiores nomes da era moderna do clube. Eita, hein, pessoal? Carlos Ancelotti contou uma história, né, sobre um desentendimento com Toni Kroos, né? O técnico da seleção brasileira foi ao programa Universo Valdano e o apresentador perguntou se ele passou por alguma situação, né, parecida com a relação turbulenta vista recentemente entre Vinícius Júnior e Xabi Alonso. Sua resposta abordou a circunstância, né, com o meio-campista alemão. O desentendimento em questão aconteceu quando Ancelotti estava, o então técnico do Real Madrid, substituiu Toni Kroos e o jogador não gostou da situação. Certa vez tirei Kroos de campo e ele ficou bravo. Me lançou um olhar feio, né? Não disse nada e no dia seguinte não liguei para ele. Nos encontramos antes de entrarmos em campo e eu disse: ele, precisamos conversar sobre o que aconteceu ontem. Ou já passou? Em ponto de interrogação, né? Ele respondeu: já passou. Apesar do tom sério do treinador, Toni Kroos respondeu ao relato do caso em um tom descontraído, o melhor, mas a substituição ainda foi um erro, escreveu o alemão em sua postagem com um emoji de rosto sorridente.